Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais e aos desencarnados que vieram acompanhar a nossa explanação, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nosso estudo de hoje é a mensagem evangélica e doutrinária, medo. Como sempre fazemos, no início de cada trabalho nosso, uma prece. Aqueles que quiserem e puderem cerrar os seus olhos para que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, estar em contato com o mais sublime, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, aos benfeitores dessa casa, aos mentores dessa casa, aos nossos mentores, que nos iluminem, nos intuam, nos inspirem, para que possamos aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus e do conhecimento da doutrina espírita. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 41 a 44, lemos: E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, queres, passa de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esta passagem também se encontra em Marcos capítulo 14, versículo 35. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E o medo é o quê? Enquadra em qual aspecto? É o que nós vamos tentar ver. Mas antes de nós começarmos, tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Se tiver, é a primeira vez na Casa Espírita ou nessa casa? Nessa casa. Então já conhece alguma coisa. Já conhece alguma coisa do Espiritismo também, né? São todos muito bem-vindos e que possamos aproveitar a nossa explanação de hoje. O medo é uma construção mental. Apresenta-se com todo o aparato de imagens cultivadas e jamais enfrentadas, que se transformam em mecanismos de pavor, sendo resultado da ignorância da realidade. A ignorância da realidade consome valiosos recursos de forças emocionais que poderiam ser canalizadas para o equilíbrio e a coragem, facilitando melhor compreensão da oportunidade de desenvolvimento do ser. Vivenciado emocionalmente, somente quando desestruturado pela reflexão e pela meditação, dilui-se, dando lugar a estado de paz interior, que estimula ao avanço e busca de experiências iluminativas. Tudo que acompanha o medo, formando os estados de terror decorrentes das perdas do trabalho, do afeto, da família, da saúde, do dinheiro, da traição e da morte, desfaz-se quando se acende a luz da realidade. Tudo que acompanha o medo desfaz-se quando se acende a luz da realidade. E é somente por meio de uma análise bem direcionada é que se pode compreender que o medo não tem sentido, mas exerce terrível pressão sobre o indivíduo,
conduzindo-o em determinadas situações e estados alucinantes. Tem-se medo do que se ignora, especialmente se a tradição envolveu esse medo em mitos que ficam no inconsciente, tomando forma de fantasma destruidor, sempre em busca de mais recentes vítimas para devorá-las. A psicologia do medo transtorna o corpo físico. Nesse item aqui, tem-se medo do que se ignora, e esse vem através do mito do inconsciente. Muitos de nós já ouvimos falar em lobisomem. Quem é que viu um lobisomem? Eu acredito que ninguém tenha visto, mas tem-se medo do lobisomem nas noites de lua cheia na quaresma. Joana de Ângeles diz que a herança da culpa no inconsciente pode aparecer como medo absurdo, síndrome do pânico, transtornos depressivos graves, em forma de timidez, pensamentos pessimistas em relação a si mesmo e aos outros, e que transforma o sentimento em raiva mal contida. Quando o medo se torna muito forte, ele vai se transformar em raiva. É natural que se sinta medo diante de projetos novos. O medo desencadeia a violência que está adormecido como herança animal, aguardando o momento de desvelar-se e agredir, mesmo que gerando mecanismos autodestrutivos, também naquele que se faz rebelde ou agressor. Criado pelo intelecto, isto é, pela inteligência, porque a criança que ainda não foi intimidada, que não construiu imagens mentais afligentes, não tem medo. Quando os adultos lhe apresentam ideias afligentes, desenhando-lhes nos painéis mentais os clichês que caracterizam o medo, ele se instala. É comum a gente pegar uma criança e colocar logo acima da gente e falar, pule que o papai pega, pule que o titio pega. Até o dia que nós falamos para ela, não pule que você pode cair e machucar. Aí está instalado o medo. E, inicialmente, ela não teria esse medo. Em Pares e em Redenção, nós lemos que o medo é carrasco impiedoso dos que lhe caem nas mãos. Produz vibrações que geram sintonia em outras faixas da mesma dimensão da onda, produzindo intercâmbio infeliz de forças deprimentes. A semelhança do ódio aniquila os que o cultivam, desorganizando-os de dentro para fora. Ao sapão traiçoeiro, abre-se, desvelando o fundo do poço do desespero que retém demoradamente as vítimas que recolhe. Quem sofre nas mãos deste carrasco que é o medo, precisa ganhar forças para enfrentá-lo. O medo é inimigo traiçoeiro e forte, esmaga os poderosos e enfurece os fracos. Em Sublime Expiação, lemos que o medo é o algoz impenitente que destrói, estilhaçando tudo transformando em maior razão de pavor. Pequenos ruídos parecem trovões. O cicio do vento parece voz de fantasma. A própria respiração soa como estertor de gigante, prestes a desferir o golpe fatal. O autor retrata muito bem o que acontece conosco quando estamos amedrontados. Agora, nesses dias que ventou bastante, esse vento, se a gente estivesse com medo, ele era a voz de um fantasma. E quando estamos com medo, um carro que freia parece uma rajada de metralhadora que a gente procura se esconder. Manuel Filomeno de Miranda, em Temas da Vida e da Morte, nos mostra que o medo é agente de males diversos que dizimam vidas e deformam caracteres, alucinando uns
neurotizando outros, gerando insegurança e timidez, ou levando a atos de violência irracional, originário no espírito enfermo, pode ser examinado como decorrência de 3 causas fundamentais. Primeiro, conflitos herdados de existência passada, quando atos reprováveis e criminosos desencadearam sentimentos de culpa e arrependimento que não se transformaram em ações reparadoras. Sofrimentos vigorosos que foram vivenciados no além-túmulo, quando as vítimas que ressurgiam da morte despertaram as consciências culpadas, levando-as a martírios terríveis, ou quando se jogaram contra quem as infelicitou em cobranças implacáveis. E terceiro caso, o desequilíbrio na infância. Nessa infância atual, com o desrespeito dos genitores e familiares pela personalidade em formação, criando fantasmas e aumentando o temor em virtude da indiferença pessoal no trato doméstico ou da agressividade adotada. O medo é um adversário terrível. E André Luiz comenta em Nosso Lar: o medo é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, até atacando as forças mais profundas. O medo é fator dissolvente da individualidade humana, responsável por graves desastres e crimes que poderiam ser evitados. É força que impede as realizações dignificantes das próprias criaturas. O sentimento de medo que alcança o ser humano é sempre descarregado através da fuga, evitando que aconteça o lance perturbador. Esse medo expressa-se toda vez que se percebe a predominância de uma força superior, real ou não, que pode produzir sofrimento. Surge então o desafio entre fugir e enfrentar, dependendo da reação momentânea que se aposta do indivíduo. É a descarga de adrenalina que nos leva à fuga ou ao enfrentamento. Relativamente aos danos que o sofrimento pode causar, surgem as manifestações de medo físico, moral e psíquico, afetando o comportamento. O de natureza física fere a organização corporal, cujos efeitos podem ser controlados pelas resistências emocionais, mas o despreparo para a agressão corporal produz a dor que se irradia, tornando-se desagradável e desgastante. O de natureza moral é mais profundo, porque desarticula a sensibilidade psicológica, apresentando a soma de prejuízos que causa no conceito do ser, de seus propósitos, da aura, da sua dignidade, terminando por afetar-lhe o equilíbrio emocional. E quando as resistências morais são abaladas, surgem os sofrimentos psíquicos, as fixações que produzem danos nos painéis da mente, empurrando para transtornos graves. Esse medo de acontecimentos impulsiona a raiva como recurso preventivo que leva a agredir antes de ser agredido, ou a reação que se transforma em quantidade de força que o ajude a superar o medo, seja em relação ao volume ou ao peso do opositor. Ou a gente fica tão forte que não importa se vai enfrentar um elefante ou um urso, ou a descarga de adrenalina nos leva a fugir.
O medo pode resultar de causas reais ou imaginárias que o desencadeiam, produzindo os mesmos resultados emocionais. Não é exatamente o fato que se responsabiliza pelo acontecimento, mas conforme este é sentido ou compreendido pelo indivíduo, que se torna fator desencadeador do temor. Existe um temor interno que procede de vários fatores psicológicos que induzem ao medo de amar, de entristecer-se, de ser infeliz, de ter raiva, de fracassar no relacionamento, de adoecer, de morrer, de ser incapaz de enfrentar situações inadequadas ou inesperadas. O medo pode se manifestar de diferentes formas. Medo da perda de emprego. Quem é que está empregado e não tem medo de perder o emprego? Medo da perda de objetos valiosos. Medo de perder afeições. Medo de perder a confiança dos outros. Medo de amar. Medo do desconhecido, do escuro, de altura, de pessoas, de multidões, de animais e insetos. Medo de adoecer. Medo de sofrer. Medo de falar em público e para o público. Vocês acham que eu não tenho medo de vir aqui e falar? Tenho vários medos. Medo de um microfone não funcionar, medo de engasgar, medo de errar palavras, medo de começar a tossir, como já aconteceu várias vezes. E esse medo vai persistir. E o que eu faço para enfrentar esse medo? Venho aqui falar para o público e em público. E tenho medo de vencer. A vitória dá responsabilidade. E a responsabilidade pesa nos ombros. Tenho medo do poder. Quem é que quer ser presidente do Centro Espírita? Quando tem eleições, procura-se. São raros, porque esse poder também dá medo, porque também gera responsabilidade. Tenho medo da velhice. O medo da velhice não existe para aqueles que mantêm uma vida ativa, que sonham e fazem planos. Alguém tem medo da velhice? É só fazer planos. O medo da morte. O medo da morte é consequência de uma visão limitada da vida, por desconhecimento das coisas espirituais e por considerar definitiva a destruição do ser pensante. Em vez do medo, sentir esperança. Embora o medo esteja presente em todos os campos da atividade humana, é bastante expressivo quando se refere aos seres que já desajolaram do corpo carnal, que é o medo dos mortos, o medo dos espíritos, chega às fronteiras do desespero ou da loucura, sem que as pessoas que têm esse medo atentem para as mudanças ou se animem para se impor o devido controle. Richard Simonetti tem uma trilogia que é Quem tem medo da morte, Quem tem medo da obsessão e Quem tem medo dos espíritos. Esses dois estão à venda na livraria dos Sebes. E sabemos que não há razão para temer nem a morte, nem a obsessão, nem os espíritos. Devemos estar aptos a enfrentá-los. O medo se manifesta no corpo através da tensão muscular, da rigidez de muitas partes do organismo, a contração do maxilar, que representam as reações fisiológicas produzidas por enzimas especiais que estimulam a ocorrência. Um dos meus medos. Já chegou, já vamos enfrentar. Um conflito no comportamento das pessoas imaturas
psicológica é o medo das críticas. Por causa da insegurança, esse fator negativo na conduta humana é responsável por vários dissabores, entre os quais o insucesso nos empreendimentos ou mesmo a falta de estímulos para tentá-los. A insegurança emocional responde pelo medo de amar. Como o amor constitui um grande desafio para o espírito, o indivíduo doentio, de conduta transtornada, inquieto, ambicioso, vítima do egotismo, evita amar, a fim de não se desequipar dos instrumentos nos quais oculta a debilidade afetiva, agredindo ou se escondendo em disfarces variados. O medo de amar também tem origem no receio de não merecer ser amado, o que constitui um complexo de inferioridade. O medo de amar, pelo receio de manter um compromisso sério, deve ser substituído pela busca da afetividade que se inicia na amizade e termina no amor pleno. O medo, inimigo doentio, que deve ser enfrentado com naturalidade através do exercício da razão e da lógica. Aí tem o medo de errar. O erro faz parte da conduta humana. Pior é não tentar, não saber com segurança a respeito de si mesmo. Se não tentar, como saber onde precisa melhorar? O erro mostra onde precisa ser aperfeiçoado. Quando vivemos em função do medo, a vida é sofrimento. Bem canalizado, o medo transforma-se em prudência, em equilíbrio, auxiliando a discernir qual o comportamento ético adequado, até o momento em que o amadurecimento emocional o substitui pela consciência responsável. O medo se transforma em prudência quando nós vamos atravessar a rua e nos dizem, preste atenção no sinal. Mas nessa rua que passa aqui é de mão única, nós temos a prudência de olhar para os dois lados. Mas se é de mão única, por que nós vamos olhar para os dois lados? A gente nunca sabe se vai vir alguém que não sabendo que é de mão única, vai vir na contramão. Por isso que nós temos que ter essa prudência para evitar o medo. A vida de Jesus foi uma vida de constantes desafios, em luta contínua em favor do bem. Jamais deixou de agir corretamente, com desassombro. Não tem como erradicar ou eliminar o medo completamente, porque sempre vão surgir situações novas que exigem cuidado e vigilância. É preciso administrar o medo. A coragem nasce nos valores morais da criatura, que elege a conduta correta para uma vida feliz. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracasso, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. A pessoa de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto que a valente se faz precipitada, impiedosa e irresponsável.
E são medidas para enfrentar o medo. Consciência de que está sentindo medo, mas está disposto a enfrentar a situação. Valorizar o presente, examinar o que está acontecendo e o que pode acontecer de ruim no futuro. A tempestade passa e o sol volta a brilhar. Olhar a vida com otimismo. O amor é o antídoto para a superação do medo. Escolhendo o amor ao invés do medo. O amor a si mesmo. Ter compaixão por si do modo que se é. A vida espera que se contribua com ela e não ficar em lamentações e insegurança. Amor ao próximo. O interesse pelo bem-estar do outro irradia bondade e ternura e é benéfico para todos. Amor a Deus. Lembremos que todos somos criaturas de Deus. Tomar como exemplo a coragem de Jesus e seguir tranquilo. Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, comentando Lucas, diz: é comum a alteração dos votos que formulamos, de planos que fazemos, vários propósitos que criávamos por anseios aflitivos do sentimento caem após realizados, dando lugar a novos anseios. O que ontem era importante para nós costuma descer degraus de importância, e o que desprezávamos antigamente pode se tornar essencial. Forçoso rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, dando-nos aquilo que nos é proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender. E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que nos parecem bens acabam em males que nos golpeiam o coração. Aprendamos a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. O mesmo Emmanuel comenta em Mateus capítulo 25, parágrafo 25. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. É o que diz Mateus, e Emmanuel comenta. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso em que mergulhou. Recebeu mais reduzidas possibilidades de ganho. Contou apenas um talento e temeu lutar para valorizá-lo. Igual ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor, e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste rude tarefa no mundo,
Não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. A coragem é conhecer o medo e enfrentá-lo. Sejamos corajosos diante dos anseios e medos que nos afligem e venceremos. No Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí eu troquei duas palavrinhas. Jesus disse: Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais a paz, mas no mundo tereis medo. Mas tende bom ânimo, tende coragem, eu venci o mundo. Jesus nos mostra que é preciso que tenhamos coragem para vencermos os nossos medos. Um medo que eu tenho, que é esse de falar em público, eu enfrento sempre. Os que nos acompanham aqui sabem disso, que vezes sem conta eu já falei: será que eu vou dar conta? E aí eu me miro na parábola dos talentos. Eu não recebi um talento, eu recebi uma fração desse um talento, mas só que eu não posso escondê-lo na terra. Eu tenho que fazer desse talento multiplicar até que se torne um talento verdadeiro, para que eu possa multiplicar ainda mais. É isso que Jesus espera de todos nós: multiplicarmos os nossos talentos, não tendo vergonha de escondê-lo, e não tendo medo em escondê-lo, mas sim fazer que o nosso talento se multiplique. Agradeço a atenção de todos, e aqueles que quiserem, puderem cerrar os seus olhos para a nossa prece de encerramento. Já com o pensamento devidamente elevado ao alto, vamos agradecer por termos tido a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco do que Jesus nos deixou, do que os nossos mentores nos inspiraram, que os mentores dessa casa permitiram que nós viéssemos até aqui aprendermos um pouco mais. Agradecido, Senhor, pedimos, acompanhe aos nossos lares, que assim seja.